Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição do Plantão Glorioso. Indo um pouquinho mais tarde, fizemos a nossa live de mais cedo. Toda sexta-feira, toda segunda o GG tem live de manhã para você já acordar sabendo tudo de Botafogo. Falamos de mercado da bola, falamos do clássico contra o Flamengo. Mas vamos voltar a atenção para o mercado da bola, porque o Botafogo já começou, desde o início da semana passada, já o seu rastreamento, seu GPS não é igual ao do Marlon Freitas, né, que é um troço assim absurdo e tal, mas o scout tem acertado nos últimos anos, acertado bastante. Esse ano a torcida ficou meio cabreira, né, Elias Manuel, Juan Cruz, Santi Rodrigues, Arthur. O Arthur tá começando a vingar, o Juan Cruz fazendo gols, fez gol na Copa do Brasil, fez gol na Libertadores. Elias Manuel e Santi Rodrigues ainda não disseram ao que vieram, mas dessa vez o scout do Botafogo ele tem que trabalhar com outro tipo de exigência. Se na primeira janela era realmente tentar buscar aquilo que ninguém nunca pensou, pensar o impensável, achar o mais difícil, né, que é aquela joia bruta no meio do deserto, não sei se a gente conseguiu, né? Só o tempo vai dizer, né? Mas agora é um pouco de mais do mesmo, é um pouco de contratações mais óbvias, porquanto contratações grandes, jogador grande, jogador com currículo, jogador com nome, jogador que vai chegar e vai resolver. Essa é a missão do scout do Botafogo nessa segunda janela. Não é encontrar um Juan Cruz, não é encontrar um jogador sem tanto auê, para tentar ser uma boa venda. Não, agora é pegar jogador já experiente, carimbado, se não for experiente, jovem, mas que já esteja na trilha do sucesso. E aí, é claro, muita gente se pergunta: Guilherme, olha os jogadores do Atlético Nacional aí. E eu digo para você, são maravilhosos e fazem o perfil da Eagle Football. Eu falei aqui sobre o Marino Rinestrosa, que é um jogador que se destaca no Atlético Nacional, de Medellín, já está nas oitavas, né? E fala do Viveiros também, que é um bom jogador. O Nacional de Medellín é um time que normalmente revela grandes nomes do cenário sul-americano. É uma escola muito interessante na Colômbia de bons jogadores. Se não são crias, pelo menos aparecem lá e despontam, né? Eu falei até do Rinestrosa, porque o Cruzeiro se interessou. Ele veio do Palmeiras, saiu da base, ele passou pela base do Palmeiras, né? Foi dispensado e está brilhando no Atlético Nacional de Medellín. É um jogador interessante para nós investirmos na segunda janela. E aí na live de hoje, depois fui olhar o regulamento, realmente um jogador que atua na Libertadores da América por um clube pode atuar por outro nas oitavas de final. Não há nenhum problema quanto a isso. Agora, tem o mercado sul-americano? Sim. Mas pensando em Mundial de Clubes, o Botafogo também olha muito para o mercado europeu, olha muito para brasileiros que estão na Europa e também para brasileiros que estão no mundo árabe. Isso é muito natural, são movimentos naturais. E aí o nome do Nino, o nome do Firmino apareceram numa postagem de um jornalista mais ligado ao Fluminense, né? E aí veio uma parte da mídia botafoguense, falou que é fake news, outra parte falou que não procede, que a informação foi passada, mas não é exatamente essa, tal, enfim, independentemente do que cada um trouxe nos seus vídeos, nas suas informações, eu tentei buscar a razão pela qual o jornalista Ricardo Mazella trouxe essa informação do Nino. Eu acho que eu encontrei, né? Até falei na live de mais cedo, se você não assistiu, trazer para você agora, porque eu tenho um contato de uma pessoa que faz parte do conselho do Fluminense para saber se ele já tinha escutado alguma coisa sobre isso e tal. E o que eu consegui apanhar foi o seguinte: quem passa essas informações sobre o Nino para pessoas ligadas à mídia independente de Fluminense, para pessoas ligadas ao Fluminense, é um dos intermediários da negociação do Nino, um dos agentes do Nino. Então, se o Ricardo Mazella está passando essa informação, se outros canais já passaram essa informação, inclusive recebi uma fofoca, não posso chamar de informação, uma fofoca de que
realmente o Mário Bittencourt estava sendo pressionado para trazer o Nino para o Fluminense e não permitir que o Nino fosse para outro clube do Brasil. E que esse clube do Brasil era o Botafogo. Mas estou vendo outros jornalistas dizendo que não tem nada, é fake news. Mas aí vou defender o jornalista Ricardo Mazella, porque ele não disse que tinha negociação. Ele falou de interesse. E interesse, eu acho que pode ter sim, tá? Porque senão o empresário do Nino não ia soltar uma dessa de graça. Tem uma ligação com o Fluminense, conquistou título importante no Fluminense, não teria por que falar o nome do Botafogo gratuitamente. Agora, o Botafogo não vai se pronunciar. Se perguntar para assessor, para dirigente, para todo mundo, vai falar, não procede. Ainda não tem nada. Normalmente o Botafogo responde isso, não tem nada. Não tem nada agora, pode ter depois. O interesse pode virar negociação. Só que o Botafogo está trabalhando na maciota e tem que fazer isso. Seja para trazer o Nino, que a gente sabe que existe possibilidade sim de um jogador que está lá no Zenit querer sair da Rússia, ele quer voltar pro holofote. A gente sabe que existe essa possibilidade, né? Luiz Henrique, falaram que será que volta? Tal, esquece, o Luiz Henrique não volta, não, pelo menos não agora, ok? Thiago Almada tem possibilidade, mas também é difícil. Mas sobre Roberto Firmino, não consegui confirmar nada. Não sei qual foi a fonte que trouxe essa informação para o jornalista Ricardo Mazella trazer, dizendo que o Botafogo tem interesse no Roberto Firmino. Sobre o Nino, consegui encontrar a fonte da informação inicial. De qualquer forma, repito, seja buscando jovens joias sul-americanas, como jogadores do Atlético Nacional de Medellín, que se destaquem, seja jogadores mais experientes que vêm do futebol europeu, como é o caso do Wendel, que já está até no Brasil, está no Rio de Janeiro, vestiu a camisa do Botafogo, talvez nem volte para a Rússia, nem para jogar a Copa da Rússia, não sei, está no Rio de Janeiro. Seja outros jogadores vindo do mercado do mundo árabe, tem Roger Guedes, tem jogadores muito interessantes que o Botafogo poderia fazer proposta, né? Mas, por enquanto, não vai se saber nada. A informação só vai vazar se vazar de empresário, se vazar de intermediário, e o Botafogo não vai confirmar nada. Porque qual é a intenção? Não inflacionar o mercado. Já cometeu-se muito erro por conta de dar spoiler, inflacionando o mercado. Quando o John Textor falou do Luiz Castro, o Corinthians correu atrás do Luiz Castro, nem sabia quem era, mas correu atrás, só para inflacionar, pô. Só para inflacionar. Então, o nome só vai vazar quando já tiver quase tudo certo. Enquanto isso, é confiar no scout do Botafogo, que erra. Eu erro, você erra. Todos erramos. Mas o que acerta o scout do Botafogo, a gente tem que confiar que nessa segunda janela vai acertar novamente. E não é só trazer grandes nomes. Tem a lógica do scout. É um grande nome que encaixe nesse sistema de jogo, é um grande nome que seja uma pessoa de grupo, não pode querer ser uma estrela no meio de todo mundo, enfim, tem uma série de fatores. E é claro que o Botafogo não vai trazer qualquer jogador só por conta do currículo. Eu confio no scout e acho que vocês também, tá certo? Mais tarde a gente volta falando de outras situações envolvendo o mais tradicional. Valeu!